Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 22 e nós vamos falar sobre teatro e tecnologia. Os seres humanos inventam ferramentas para facilitar as tarefas do dia a dia, criando assim tecnologia. Em geral, costuma-se associar a palavra tecnologia a invenções recentes, atuais, de última geração. Mas qualquer artefato utilizado para facilitar de alguma maneira a nossa vida pode ser considerado tecnologia, mesmo aqueles criados muito antes da invenção dos aparelhos eletrônicos. Quais tecnologias você imagina que os grupos de teatro de antigamente e os atuais utilizam? Essas são máscaras gregas, usadas pelos atores nas apresentações de teatro há séculos atrás. Elas originalmente eram feitas de madeira, couro ou cerâmica, e sua forma interior foi planejada para se tornar uma caixa acústica, para amplificar a voz do ator, quase como um megafone. E o formato da boca tinha a mesma finalidade, mas cada máscara é feita de maneira diferente. Cada uma delas representa um personagem, com expressões faciais variadas e por isso produziam vibrações sonoras diversas, o que diversificava os tipos de vozes produzidas. Ao mesmo tempo, essas máscaras serviam para o público conseguir enxergar os personagens de longe, porque o teatro grego era aquela coisa enorme, né? Então elas eram feitas de tamanho exageradamente grande e suas expressões bastante marcantes. Além das máscaras nas representações teatrais desse período, tudo era pensado para ser grande, aumentando a capacidade de alcance dos espetáculos. Essa imagem mostra uma escultura de um ator dessa época. Os atores usavam roupas e adereços enormes, como o oncus, uma espécie de máscara prolongada utilizada na cabeça para dar mais altura ao personagem. E esses são os coturnos, sapatos de soldado alto para dar mais amplitude ao ator. Observe que nessa imagem o ator usa também dois adereços além da máscara. Esses recursos, gente, eles eram tecnológicos, porque além de ampliar a voz e a visibilidade, eles permitiam ainda que o ator interpretasse mais de um personagem na peça, sem revelar sua identidade. No século V a.C., o Estado grego, ele organizava esses festivais para reunir as pessoas. Eles eram chamados de Dionisíaca, um festival feito em homenagem aos deuses, que durava 6 dias e a participação do povo era obrigatória. Nelas, gente, a principal atração eram as apresentações de teatro. E nessa época, o teatro grego era uma atividade muito importante, porque os gregos antigos eles acreditavam que as peças teatrais eram formas de transmissão de ensinamentos sagrados e sociais. Então era importante que as apresentações alcançassem muita gente. Por isso que foram construídos grandes espaços para as apresentações de teatro, como por exemplo o Teatro de Siracusa e o Teatro de Dionísio. Esses teatros, gente, eles foram construídos em encostas, no morro, de forma que eles aproveitavam esse formato da montanha para construir essas arquibancadas e assim favorecer a propagação do som, o que permitia que milhares de pessoas ouvissem os atores perfeitamente. O cenário, essa estrutura de trás, ela começou com uma função, que era servir de local para as pessoas se trocarem, os atores trocavam de roupa ali e tal. Então, com o tempo, eles também perceberam que esse espaço, eles poderiam representar coisas. Então, poderia representar a fachada de um lugar, de um palácio ou de um templo. Deus ex machina é uma expressão em língua latina com origem no grego, que significa literalmente Deus surgindo da máquina. E era utilizada para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para terminar uma obra ficcional, e surgiu lá no teatro da Grécia Antiga, como um recurso cênico para representar uma divindade que surgia assim, metaforicamente no palco. Então eles desciam de guindaste até o local da encenação para finalizar aquela história. Com o passar do tempo, diversos recursos da arte teatral foram se transformando. Então, a invenção da luz elétrica, exemplo, foi uma coisa que revolucionou o teatro, os palcos. Amplificadores eletrônicos foram inventados, tipos diferentes de palco foram criados, grandes aparatos que servem para subir e descer grandiosos elementos de cena, cenário. E o teatro foi incorporando as inovações tecnológicas.
Mas apesar de toda essa revolução tecnológica, existem peças que continuam sendo feitas sem esses elementos, só com o ator mesmo, com a sua expressão, seu corpo, a sua voz. Isso porque, mesmo com todo tipo de invenção tecnológica, a presença do ator em cena, gente, que é o contato direto com o público, é que sempre foi essencial para a existência do teatro. A teatralidade, a gente já falou disso. Então, durante muitos e muitos anos, nunca mudou isso. E nem foi questionada essa possibilidade. Sempre foi claro que sem a presença física do ator e do público em local determinado, o teatro seria impossível de existir. Tudo isso até chegar à internet e a pandemia global, né, gente? Nesse espetáculo, O Olho de Deus, O Avesso dos Retalhos, da Companhia de Teatro dos Novos, de 2012, teve a temática narrativa centralizada na vida de uma família tradicional baiana, que esperava a volta de um riquião. Um riquião, gente, é aquele membro mais jovem da família, o caçula, sabe? Porque ele estava desaparecido há anos. Duas senhoras religiosas aparecem em um mundo de fantasias. Para dar o ar dessa mistura de fantasia com realidade, eles utilizaram de recursos audiovisuais como projeções de vídeo. Mas essa não é a novidade do espetáculo. Recursos tecnológicos especiais fizeram com que a apresentação da peça acontecesse simultaneamente em 2 lugares. O palco principal do teatro e em outro espaço, mas dentro do mesmo teatro. Tinha um palco principal e o outro lugar que eles chamavam de cabaré. E aí tinha projeções interligadas via internet que uniam esses 2 locais. E o espectador teve a opção de escolher em qual das salas ele queria ver o espetáculo. No espetáculo Atuar na Terra de 2006, do grupo Fila 7, de São Paulo, um telão acima dos atores mostrava o mesmo ambiente, unindo 3 imagens que se completavam. Cada parte da imagem exibida no telão eram cenas que estavam sendo feitas em locais diferentes, filmadas e projetadas simultaneamente. A peça contou com 9 atores, localizados em 3 diferentes continentes, atuando simultaneamente no mesmo espetáculo. E essa mesa do centro que vocês estão vendo aí, ela servia para unir os atores na mesma situação, possibilitado pela internet. Pioneiras nesse tipo de criação, o grupo uniu 3 elencos em 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. Além disso, o público teve a opção de assistir a peça tanto presencialmente como pela internet, por meio de um site que fez a transmissão ao vivo. Em cada um dos países havia uma estrutura tradicional formada por palco e plateia, e os locais estavam conectados por uma plataforma, ou seja, um stream, que integrou em tempo real via internet, e as cenas eram mostradas em grandes telões e aconteciam de formas dependentes umas das outras, com diálogos entre os atores de cada país. E vocês já achando que essas reuniões via Zoom, essas aulas no Meet é coisa recente, né? É nada. Será que é impossível fazer teatro em pleno distanciamento social durante a pandemia global? Com a pandemia, o teatro também acaba sendo um antídoto para a solidão de muitas pessoas na quarentena, sabia? Um exemplo são as lives de contação de história. De uma forma diferente da que estávamos acostumados, né? O teatro e as artes em geral têm marcado presença em nosso cotidiano, através dos feeds e dos portais. Um bom exemplo no Brasil, gente, é o SESC, o Serviço Social do Comércio, que, alinhado a todas as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e atualmente na amplificação de sua ação cultural, estabeleceu uma diversa programação online, hashtag Em Casa com Sesc. Dentro disso, o teatro está presente com apresentações de importantes nomes da dramaturgia nacional, encenando espetáculos adaptados para o digital. De casa, atores estão escolhendo um cômodo como locação e utilizando as próprias luzes e refletores para a iluminação, e dessa forma fazer a sua transmissão. Mas isso é teatro? Mas substitui o teatro? Jamais! Não tem cheiro, né, gente? Não tem intimidade, não tem a fila do gargarejo, não tem o olho no olho. É outra coisa, né? Não é teatro. Mas muitos artistas estão contando as suas histórias, mostrando a sua arte. Mas é o que se pôde fazer nesses tempos de arte ao vivo em suspensão, né, gente? Então, diversos grupos estão disponibilizando programação online. É a chance da gente ver ou rever espetáculos marcantes e a trajetória de diversos coletivos importantes. Entre as opções, tem peças do Teatro Oficina, apresentação do Grupo Corpo e da São Paulo Companhia de Dança.
e muito mais. Pesquise, gente, aproveite a programação do Sesc Online. Nem só de sertanejo se vive a pandemia, hein? Tem teatro também. A tecnologia está em todos os lugares, né, gente? E na arte não é diferente. Então podemos pensar as possibilidades de criação e contato artístico pelas tecnologias e pela internet. Podemos visitar detalhadamente o acervo dos maiores museus do mundo, conhecer obras de artistas em lugares remotos, assistir peças diversas, adaptadas à linguagem visual e tornar tudo isso possível às grandes massas, possibilitando a inovação da criatividade dos artistas. As condições da humanidade, elas vão fazendo com que esses processos aumentem, né, e se difundam. Então é isso, pessoal, aproveitem. Não esqueça da atividade no Maestro, tenham uma boa semana, um beijo e até semana que vem.